Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Muito bem-vindas, bem-vindos, abençoados e abençoadas. Vocês que fazem parte desse grande grupo aí que nos acompanha aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. E está no ar mais uma edição do programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Sejam bem-vindos todos, já disse a você, tenha a melhor tarde da tua vida. Nos próximos minutos eu tenho uma palavra para compartilhar com você que certamente vai te ajudar, vai fazer mudanças na tua vida e eu queria que você estivesse atento a tudo isso que nós vamos falar aqui, porque apesar de ser hoje um assunto conciso, curtinho, objetivo, é um assunto de grande importância na vida de todo mundo, na tua vida também. Muito agradecido por você compartilhar nossos temas, muito agradecido por você se inscrever no nosso canal. Nós estamos transmitindo hoje pelo YouTube, Pedro Kelly RCC. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para que você receba as nossas atualizações. Nós queremos bater aí uma meta, de 3.000 inscritos, nós já temos 2.120 e poucos aí. Eu conto contigo. Temos o nosso Instagram, Pedro Kelly, onde estão publicados ali vários insights para colaborar e fazer você pensar um pouquinho no teu dia a dia e te ajudar um pouco a viver dias melhores. Muito agradecido por toda a ajuda, por toda a colaboração. Enquanto você convida os teus contatos, teus amigos, teus vizinhos, teus parentes, nós vamos tocar uma vez mais a nossa vinheta. Tá bom, abençoado? E já já a gente está de volta com você e hoje o tema é esse que está aqui em cima. O alimento é uma informação. Queria compartilhar contigo um pouquinho a respeito desse assunto, mas já já. Um minutinho, eu vou e volto. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Pois bem, viu? Rapidinho. Fui e voltei. Espero que você tenha convidado aí quem você tinha em mente para convidar para o programa de hoje. O programa Café e Palavra vai ao ar toda terça-feira às 5 horas da tarde com o patrocínio do Ministério Reconciliados com Cristo, que é o ministério que eu tenho a grata honra, o privilégio grato de estar dirigindo nos dias atuais. Então eu conto com a tua colaboração, mas eu queria aqui agradecer a todos vocês que têm semeado aqui no nosso ministério. Eu tenho recebido a semente de todos vocês,
depositados na conta, né, do Ministério Reconciliados com Cristo. E se você deseja colaborar comigo, com o Ministério, para que essa palavra continue correndo, no final dessa ministração, dessa palestra, nós temos 2 chaves Pix para facilitar o envio da tua semente, que eu vou compartilhar contigo como é que você pode fazer no final. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Deus dá semente a quem semeia e pão para o alimento. É isso que está escrito. E eu creio muito nisso que está escrito. Assim como eu creio que está escrito que somos abençoados, eu chamo todo mundo de abençoado, porque eu creio no que está escrito. Assim como eu creio que todos nós somos mais que vencedores, é isso que eu divulgo e ensino. Somos mais que vencedores sobre qualquer situação que possa se apresentar na nossa vida. Por quê? Porque é o que está escrito. Então, da mesma maneira, eu creio que Deus dá semente a quem semeia, porque também está escrito no mesmo lugar. Então, eu queria incentivar você a semear e experimentar o milagre da colheita. É um milagre isso. Isso é um milagre que Deus permitiu que a gente divulgasse nesses dias de hoje e que a gente participasse dele. Para você participar da colheita, você precisa participar do plantio também. Portanto, separe o que tiver no teu coração, segundo o que Deus tenha colocado no teu coração, e semeie. Mas semeie em qualquer lugar? Não, semeie aonde você estiver recebendo esta palavra, uma informação que está te edificando. É isso que está escrito também, que você deve semear ali, participar com aquele que te ensina a palavra. Então, muito agradecido a todos que estão participando, e eu tenho certeza que você que já está semeando também já está recebendo os benefícios dos frutos dessa semeadura. Bem, o tema hoje é: o alimento é uma informação. Quero compartilhar um pouquinho contigo e seguir nessa linha do metabolismo, do alimento que nós ingerimos pela nossa boca, porque no programa passado, do dia 2 de março, a gente compartilhou um pouquinho daquilo que a gente conhece, que nós estamos nos especializando nessa área de metabolismo, e eu gosto de compartilhar com você aquilo que me faz bem. Então eu tenho experimentado e graças a Deus, né, pela ciência, diz que nos últimos dias a ciência aumentaria, e esse conhecimento, ciência nada mais é do que o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas em todas as áreas, e essa ciência do metabolismo tem me ajudado muito. Para você ter uma ideia, eu tenho 62 anos já, não parece, eu sei que não parece, eu sei que parece que eu tenho 25, 26 no máximo, mas eu já tenho 62 vezes 365 dias, que eu costumo chamar e brincar de 62 voltas em torno do Sol. E eu vivo uma vida normal, eu brinco com meus filhos, para você ter uma ideia, meus filhos mais novos, o Andrés tem 15 anos e o Caio tem 8 anos, inclusive está fazendo 9 anos hoje, dia 9 de março. E demanda brincar com esses meninos, tem que andar de bicicleta, tem que jogar futebol, tem que acompanhar, ajudar nisso, naquilo e tal, criar, né? Educar os filhos. E eu gosto de participar em todas as áreas, mas o meu corpo físico já é um corpo de 62 anos. Apesar de eu não tomar nenhuma medicação, né? Eu vivo uma vida que eu costumo dizer que a minha medicação é aquilo que eu como, é aquilo que eu bebo. Essa é a minha medicação. Eu não gasto em losartana potássica na farmácia, eu não gasto em simvastatina na farmácia, eu não gasto em nada que tenha a ver com açúcar alto, nem nada. Por quê? Por causa do conhecimento desta informação que afeta diretamente o teu metabolismo. Todo ser humano metaboliza. Metabolizar é processar o alimento. E o alimento, ele é uma informação. Para quem? Para o teu corpo. O teu corpo precisa do alimento para ele poder estar vivo. Para você ter uma ideia, nós precisamos de energia para estar vivos. Então, a gente precisa de glicose. E glicose você sabe que é açúcar. Porém, essa glicose tem que ser na medida correta. Não pode ser menos e nem mais. Porque se for menos, você vai ser aquela pessoa cansada, desanimada, porque não tem energia suficiente
para viver o teu dia a dia. E se for mais do que você deve, você também vai ser aquela pessoa cansada e desanimada, porque tem algo errado acontecendo com o teu corpo por causa do resultado que sai do metabolismo a partir do momento que você ingere. Então, queria começar dizendo que qualquer coisa que você ingere pela tua boca será processado pelo teu corpo. Teu corpo é uma engenhoca divina preparada por Deus magnificamente para fazer tudo de forma autônoma. Por exemplo, nós temos um sistema no nosso corpo, que é o sistema autônomo, que fica mais ou menos nessa região aqui atrás, que é quem dirige a tua respiração, o batimento do teu coração, o piscar de olhos, a digestão que teu corpo vai fazer, coisas que você não se dá conta. Esse é o sistema autônomo que dirige no teu corpo. Já pensou, né? Tem coisas que você não se dá conta e faz automaticamente. Mas por que eu respiro e não paro de respirar? E por que eu pisco os olhos quando tem que piscar? E por que o coração bate? Porque nós temos um sistema autônomo que dirige o nosso corpo, essa máquina que a partir do momento que ela nasce. Então, o nosso corpo é um milagre de Deus. E o nosso corpo está preparado por Deus para se curar sozinho, para se manter, para se alimentar, para digerir, para metabolizar. Tudo isso o nosso corpo tem divinamente preparado. Se você começa a ler um pouco sobre essas coisas, você vai ficar mais apaixonado por Deus por causa de tanta coisa maravilhosa que Ele fez. E às vezes a gente nem se dá conta. Então, todo alimento que você ingere, ele vai ser processado. O que é isso? Teu corpo vai transformar aquilo que você ingeriu numa outra substância diferente. Porque você não pode achar que aquilo que você ingere, o arroz, o feijão, ou, sei lá, a comida, o alimento que você põe na boca, ele continua com aquela forma, com aquela substância, daquela mesma maneira. Não, ele vai transformar aquilo em outra substância. Então, nesse momento, falando a grosso modo, espero que você me entenda, acontecem duas coisas. O corpo identifica o que é nutriente e o corpo também identifica, da mesma maneira, por outro lado, o que é dejeto. Então, aquilo que você ingere pode te nutrir ou pode não servir para coisa nenhuma. Nesse momento que você ingere, que o corpo começa o grande e lindo processo de metabolismo, ele imediatamente identifica o que é que serve, o que vai nutrir, né? Nutriente é aquilo que nutre, é aquilo que alimenta, é aquilo que mantém, é aquilo que paga a conta da tua vida humana. E o dejeto é aquilo que não serve para nada, que certamente sairá por outro lugar que você imagina onde seja. Mas tem um detalhe, para processar essas duas coisas, o teu corpo gasta energia. Então, quando você ingere, o teu corpo começa a investir ali uma determinada quantidade de energia para poder processar aquele bolo, aquele alimento, bolo alimentar, né? Tudo que você põe na boca é chamado de bolo alimentar. Então, ele começa a identificar o que vai nutrir, isso aqui serve, isso aqui não serve. A diferença é que os nutrientes, eles repõem essa energia gasta e, além disso, a mantém viva. E aquilo que não é alimento só vai consumir a energia para poder ser expelido depois. Então, tem essa grande diferença aí. Preste atenção comigo. É lógico que se aquela pessoa, né, porque eu não estou falando de você, porque você só come coisas boas, mas aquela outra pessoa que você conhece, que não está assistindo a gente, que você está pensando assim, puxa, fulana tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Então aquela pessoa, se ela ingere aquilo que não é alimento, e já eu vou identificar para você o que não é alimento, com o passar do tempo, vai ficar com o seu sistema de saúde corporal deficitário. Por quê? Porque ela está ingerindo coisas que o corpo identifica imediatamente que tem que jogar fora. Por quê? Porque não é alimento, né? E aí isso traz alguns reflexos no corpo da pessoa. Porque aquilo que está em demasiada quantidade ou aquilo que não é alimento para o teu corpo, vai te trazer uma consequência com o passar do tempo. Primeiro,
para você identificar aquela pessoa, como eu já disse. Aumenta a sua circunferência abdominal. Pum. Sabe aquela pessoa que bota o cinto assim, e o cinto cada semana vai para um buraco mais além, né? Não fica mais naquele manequim. Era 42, era 38, 42, está indo para 44, 46, e a pessoa tem 1,60 m de altura. Então essa pessoa já está com a circunferência do abdômen um pouquinho. Então imediatamente essa pessoa já começa a ficar constrangida de subir numa balança. Por quê? Porque está vendo que está entrando no sobrepeso. Aí, o terceiro passo qual é? Aumento dos índices. Que índice? Da pressão arterial, o índice da glicose, do açúcar no sangue, e o índice do colesterol. Quarto passo, essa pessoa começa a manifestar dificuldade no sono, cansaço, não aguenta subir uma escada com aquele ritmo, aguenta, mas quando chega lá não pode falar, porque não aguenta falar, tá fraca, né? Tá cansada. E quinto passo, e é quase ali terminando esse processo que é gerado por aquela pessoa que se alimenta, na grande maioria das vezes, daquilo que não é alimento, que deveria se alimentar. Essa pessoa se enferma muito mais facilmente. Pega gripe mais fácil, ela sente dores que outros não sentem, sente coisas que outras pessoas não sentem, talvez. E aí, eu queria te dizer uma coisa. Se você se encontra, você que está me assistindo, se você se encontra numa dessas situações que eu acabei de falar, tenha certeza de uma coisa: você está se alimentando da forma errada. Aqui eu não quero dizer quantidade, né? Eu quero dizer o que você está comendo. E nisso aí eu posso te ajudar, e depois, particularmente, se você quiser algum tipo de ajuda, faça contato comigo aqui no nosso WhatsApp, né? O WhatsApp está aqui desse lado aqui, ó, 99104-8388. Porque uma pessoa que está nessa situação, brigando com a balança, brigando com tudo isso aí, com essa dificuldade, ela vê que o seu corpo está indo na direção errada. E se teu corpo está indo na direção errada, olha aqui, presta atenção no que está na tela aí. Se teu corpo está indo na direção errada, é porque você está dando a ele a informação incorreta. Porque o alimento é a informação do teu corpo. Por exemplo, o teu corpo é natural, né? Nós temos o corpo humano. Como eu disse para você, nós temos duas identidades. E agora eu estou falando do corpo humano. Esse corpo de carne que nos cobre. Esse corpo é uma entidade criada naturalmente. O corpo é natural. Então, ele precisa de menos alimentos processados, quimicamente falando, pelas indústrias alimentícias, né? E precisa de mais alimentos naturais. Na verdade, o teu corpo só precisa de alimento natural, mas para você fazer algo assim de forma radical, talvez seja um pouco demandante, então eu gostaria de te ajudar a receber e dar para o teu corpo a informação correta, né? Por exemplo, o teu carro não é natural, então para o teu carro você dá o quê? Você dá gasolina, você dá óleo, você põe óleo no motor quando precisa, você põe gasolina, porque o teu corpo o teu carro é uma máquina que você inventou. Então ele precisa de óleo, precisa de coisas assim industrializadas. Agora o teu corpo não, o teu corpo é natural. O teu corpo precisa de coisas naturais. Aqui em casa nós temos um dito que diz assim: olha, descasque mais e desempacote menos. Me entende? E em vez de você desempacotar uma caixa de suco de laranja para beber, você pega uma laranja e descasca e come a laranja, chupa a laranja, come o bagaço da laranja. É diferente de você ir ali no mercado, comprar uma lata de suco de tangerina e chegar em casa, beber o suco de tangerina da lata do mercado que você comprou. Aquilo é industrializado. Ao passo de que se você pegar uma tangerina, descascar a tangerina e comer uma tangerina, é outra coisa, não é? Deixa eu te falar uma coisa. A laranja, toda fruta tem açúcar. É a frutose. Frutose é açúcar.
da fruta. Então, se você come uma laranja, você está ingerindo açúcar, tá bom? Mas você está ingerindo o bagaço, a fibra da fruta. Então você está colaborando com o teu corpo, dando uma informação para ele de açúcar e ao mesmo tempo de algo que vai como que quase anular esse açúcar em excesso, que é a fibra. Certo? Outra pergunta. Se você está afim de sentir o gosto da laranja, quantas laranjas você aguentaria comer? Uma? Ou duas? Aqueles que são um pouquinho mais fornidos, 3 laranjas? Pois é. 3 laranjas tem 3 vezes o açúcar da laranja, mas também tem 3 vezes a fibra da laranja. Se você fizer uma caneca dessa aqui de suco de laranja, você vai ter que espremer quantas laranjas? 6 laranjas. E você vai estar tomando só o açúcar da laranja. E aí a tua glicose vai disparar. Um exemplo do que pode acontecer. É natural o alimento que você está dando para o teu corpo, mas ao mesmo tempo está dando um alimento de forma errada. Porque o bom da fruta é a fruta e não o suco. Somente o suco. Não estou falando que você vai morrer se beber o suco da fruta. Mas eu estou dizendo que se você só beber o suco da fruta durante 25 anos, aí você faz as contas e já está entendendo para onde vai o teu corpo. Então, uma vez mais, vou colocar na tela o meu apoio aqui. Ó. Se teu corpo está indo na direção errada, é porque você está dando a ele a informação incorreta. Não é por defeito próprio do teu corpo, porque o teu corpo é perfeito, criado por Deus. Afinal de contas, o corpo é templo do Espírito, tem que ser perfeito. Quem estraga somos nós, os pilotos. Porque às vezes não exercemos o domínio próprio. Às vezes as pessoas fazem uma religiosidade com o domínio próprio. E o domínio próprio também está naquilo que você come. Agora, passando para o outro lado. Da mesma maneira que há necessidade do alimento natural, e se esse alimento não for um alimento condizente com o que tem que ser, o que deve ser, ou o que o teu corpo foi criado para receber, também há necessidade do alimento espiritual. Porque o alimento, assim como o alimento natural é uma fonte de informação para o teu corpo, o alimento espiritual também é uma fonte de informação para o teu corpo. Espiritual e também material nesse caso. Mas se esse alimento espiritual for incorreto, preste atenção, também afetará a tua vida de forma negativa. E é isso que eu quero falar para você nessa tarde maravilhosa do dia 9 de março, dia do aniversário do Caio Alejandro, que faz 9 anos no dia 9 de março. Então, enquanto a pessoa não entender, preste atenção se você já entende isso. Talvez você esteja chegando agora e não entenda. E você não tem culpa, eu estou aqui para isso, para te ajudar e te orientar naquilo que eu puder. Enquanto a pessoa não entender o que significa antes da cruz e depois da cruz, antes da graça e depois da graça, né? Enquanto essa pessoa, eu estou mal comparando agora, enquanto essa pessoa não entender isso, ela vai estar igualzinha àquela pessoa que bebe refrigerante ainda hoje, né? Ignorantemente, pensando que está correto. Aí eu estou com sede, eu vou beber um refrigerante. Você já sabe do refrigerante que eu estou falando, qual é. E para sede, o teu corpo precisa de água. Porque o refrigerante não é alimento. Não existe nada no refrigerante que seja alimento. Então, se você lembrar do que eu disse no início, o teu corpo, você põe na boca, ingere, ele vai processar. Vai separar o que nutre dos dejetos. Um refrigerante vai só para o lado dos dejetos. Só que, para isso, ele consome muita energia para jogar isso fora. Porque isso não serve. Isso não serve, não alimenta. Está me entendendo, abençoado? Então,
A pessoa que não sabe o que significa antes da cruz e depois da cruz, ainda nos dias de hoje, está exatamente como aquela pessoa que bebe refrigerante ignorantemente pensando que está fazendo o correto. Ai, estou com uma sede, vou beber um refrigerante. Pá, para ali, compra um refrigerante, ainda paga e bebe um refrigerante. Quando na verdade deveria beber água. Para sede é água, né? Aí eu quero colocar aqui na tela aqui um apoio para você. Preste atenção aqui. Em Colossenses capítulo 1, verso 21, o que o apóstolo Paulo diz? Antes vocês eram inimigos no vosso modo de pensar. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 21. Inimigo não por estarem contra Deus, e sim por estarem em desconhecimento das coisas espirituais, como eu me referi agora há pouco, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz era uma forma diferente de relacionamento com Deus. Depois da cruz, agora, hoje em dia, é uma outra forma de relacionamento com Deus. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço e já está morando dentro de cada um de nós. Mas se você não sabe disso, é porque você está recebendo a informação espiritual incorreta e te permite ser ainda inimigo em vosso modo de pensar. Ou seja, você não está a favor no modo de pensar correto, você está com um modo de pensar incorreto, você está trazendo uma informação espiritual para a tua vida incorreta, e isso vai fazer mal ao teu corpo. Como? Você vai estar submetido a determinados ditames que existem no sistema religioso, que já não são mais necessários e que, em lugar de te fazer bem, vão te fazer mal. Porque vão te ensinar que para você ter comunhão com Deus, você tem que pagar um determinado preço, e vai por aí, eu não quero entrar nesse assunto. E em Efésios capítulo 5, verso 8, diz que antes vocês eram trevas. Você sabe o que significa a palavra trevas. Significa falta de conhecimento. Mas agora vocês são luz. O que é luz? Conhecimento. Então, quando Jesus de Nazaré, lá nos seus dias de carne, o nosso Deus em dias de carne, disse assim: vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo conhecimento. Né? Da mesma maneira que trevas significa falta do mesmo conhecimento quanto à informação correta. Falta de conhecimento de que o diabo já foi destruído, de que o pecado já não existe, de que não precisa mais fazer o batismo nas águas, essas coisas todas aí que muita gente está recebendo como sendo uma informação. Ou seja, em lugar de se alimentar corretamente, está se alimentando incorretamente por não saber. E é para isso que eu estou aqui no programa Café e Palavra. Portanto, já chegando ao final da nossa ministração hoje, tanto quanto o conhecimento, o alimento, melhor dizendo, material, afeta a tua vida, da mesma maneira, o alimento espiritual que você recebe também afeta a tua vida. Eu recebo comunicados de pessoas: eu queria ser como você assim, como é que eu faço? Me ensina. Eu não posso ensinar isso. Isso é você entender, receber a palavra, ter os olhos do entendimento espiritual iluminados e viver a fé. Isso eu posso te informar e crer, né, que a palavra corre através da tua vida e você então é afetado. Bom, vou repetir aqui para terminar. Portanto, tanto quanto o alimento material afeta a tua vida, da mesma maneira o alimento espiritual também afeta, positivamente ou negativamente, por incrível que pareça. O alimento material te afeta positivamente ou negativamente. E o alimento espiritual te afeta positivamente ou negativamente. Depende do que você se permite ingerir. A boca do espírito são os ouvidos. A boca do corpo natural é a boca aqui dos dentes da língua, essa que mastiga. Então nós temos duas bocas. Uma boca espiritual, que são os nossos ouvidos. O que você está ouvindo por aí? Que o inimigo está furioso, que o diabo vai te pegar, que você vai perder a salvação, que você tem que pagar um preço para com Deus, porque senão ele vai jogar você no quinto dos infernos. É isso que você está ouvindo por aí. Essa comida está estragada. Morte na panela, já dizia lá atrás o profeta. Então,
cuidado com o que você come, pela boca ou pelos ouvidos, porque isso pode afetar a tua vida. Vou ficar por aqui, encerrando aqui essa ministração. Espero que você tenha recebido a palavra. Se você precisar de algum contato, eu estou aqui no WhatsApp, aqui, 99104-8388. Muito agradecido a todos vocês. Compartilhem nossos links e ajude alguém a viver dias melhores. Vou te dar aqui agora o código PIX para você depositar a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e ajudar a que nós continuemos com essa missão de que a palavra corra. Primeiro Pix é o meu e-mail, pedrokeller@hotmail.com. Vou repetir, pedrokeller@hotmail.com. Keller são quatro letras, K-E-L-E, tá bom? Então, Pedro, tudo junto, pedrokeller@hotmail.com. Aí vai aparecer os dados da minha conta lá no PagSeguro e você põe o valor que você vai enviar para cá e eu declaro infinitamente mais na tua vida. O outro Pix é o Pix da nossa conta no Banco Itaú. Margarita Loan, L-O-N, Margarita Loan 77 @gmail.com. Margarita Loan 77 @gmail.com. Aí são as duas contas que estamos utilizando atualmente aqui. Alguns vão perguntar, mas e a conta da Caixa Econômica? A conta da Caixa Econômica está lá. Se você quiser depositar lá, também pode depositar. Mas eu estou evitando um pouquinho de usar a conta da Caixa Econômica porque o site da Caixa Econômica anda meio instável, não funciona direito e às vezes nós perdemos um pouco o acesso. Então, esses dois bancos são os bancos que a gente está utilizando ultimamente. PagSeguro, Banco Itaú. Muito agradecido, te espero quinta-feira às 22 horas com outro interessante tema de ajuda, orientação espiritual na tua vida. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você experimente, renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.